Hello Developer, bem-vindo ao Elixir Pro e nesse vídeo você vai aprender como fazer um cache mais avançado utilizando Elixir e Redis e o porquê que você vai fazer dessa forma e qual que é a possibilidade e a vantagem que você tem de fazer dessa forma esse cache. Então bora começar com o tutorial, só que após a vinheta. Os primeiros passos que você precisa é que no caso eu não tenho o Redis instalado na minha máquina, eu sempre uso os Dockers. Então aqui eu criei uma network e depois que eu criei a network eu criei uma máquina de Redis aqui no meu computador, tá certo? Então esses são os primeiros passos. E agora o que acontece? Para utilizar o Redis ele é muito simples pela questão de ser apenas chave e valor. Então aqui você poderia executar um docker exec -it, passando aqui o container sh, e aí você pode colocar o Redis CLI, e aqui você está dentro de um cliente. Então para setar uma chave valor, que basicamente é um banco de cache, você poderia colocar, por exemplo, name e value, você poderia colocar name e value Gustavo. Para consultar um valor, você pode usar um get name e você pega esse estado. Então, até aqui é tranquilo a utilização, que basicamente são chave e valores. Qual que é a sacada? Quando você está usando o Redis e você quer armazenar chave e valor e não chega a ser essa questão de apenas uma chave, um valor simples, o que complica em Elixir é a questão de que quando você utiliza um ETS, você não faz de uma maneira assim, você faz simplesmente um set, algo nesse sentido de um set, e você seta, por exemplo, toda a sua estrutura de dados, todo o seu data, no caso. E agora em Redis já é uma parada um pouco diferente. Quando você tenta fazer isso, você crasha toda a sua aplicação. E aí, para te provar isso, o que a gente vai começar a fazer? Você já pode pegar e instalar o Redis na sua máquina. Na sua máquina não, na sua aplicação, que é uma aplicação extremamente simples. Deixa eu ver se eu te mostro como que eu fiz a criação. Basicamente o que eu fiz foi o mix new redis cache --sup, que aqui no caso quando você coloca o -sup, ele já começa com um supervisor, que aqui ele já coloca aqui o redis cache. E que quando ele coloca aqui o Redis Cache, você está startando um supervisor. E a importância disso é porque você vai startar um processo com o Redis. E para você começar a startar um processo com o Redis, o que você precisa basicamente são de duas libs. Uma que é essencial, a outra nem tanto assim. Basicamente o que você precisa é do Redis, que na versão dele você pode colocar na 0.0.0. E agora que você colocou na 0.0.0, você pode colocar aqui um cast store. Também vai ser na 0.0.0. E aí você vai utilizar o mixdeps.cat, que seria para instalar essas dependências. Para começar a utilizar o Redis, o primeiro passo é startar um processo que, nesse processo, você comece a ter o seu Redis executando. E para você começar a startar o seu Redis, tem duas coisas que você pode fazer. Nesse caso, a gente vai fazer uma configuração bem na mão mesmo, a gente não vai fazer muita coisa. Mas assim, quando você está fazendo quando você está startando o Redis, uma aplicação onde você precisa de, vamos supor, no Phoenix, o ideal é que você configure variáveis de ambiente, tá certo? E aqui, basicamente, o que você precisa fazer é passar sua URL. E quando você vem aqui para a sua configuração de Redis, você percebe que é uma network aqui. E depois da network, você starta aqui dentro do meu container. A porta externa 6379 acessa a minha porta local dentro do meu container 6379, tá certo? Basicamente são essas as configurações. E agora, para continuar, você pode vir na parte aqui do application, do supervisor, e você pode colocar aqui um import supervisor.spec, que ele está falando aqui que não está sendo mais tão utilizado, mas aqui é a maneira mais rápida para a gente resolver o problema. E agora, para você utilizar, o porquê que você vai fazer dessa maneira? Na verdade, eu acho que eu vou até mostrar dessa maneira e depois sem. O que a gente vai fazer é sempre startar um processo, que é o worker, que nesse processo você vai startar o regex, que no regex o que você vai fazer vai ser o seguinte, você vai informar uma URL
que nesse caso em específico, porque a gente está falando de algo local, a gente está falando de algo assim mais tranquilo, seria um localhost ponto, dois pontos e a porta. E nesse caso do nosso Redis, você pode colocar aqui, por exemplo, Redis, dois pontos, / localhost 6379. Então, esse é o local que vai estar configurado o seu Redis. Então, esse lugar é onde você vai começar a acessar, o que a gente está dando liberdade para a nossa aplicação começar a acessar. A gente está setando o local que a gente vai utilizar o Redis. Certo? Feito isso, que a gente já está setando aqui a nossa URL, aqui outra configuração você vai ter que passar. E aqui também vai ser uma keyword list, onde vai ser um name. E nesse name você pode colocar aqui, por exemplo, Redis Server. Como é que eu sei de tudo isso? Se você acessar aqui Redis, você vai ver que ele tem um start link. Se você não viu, eu recomendo você assistir uma aula chamada OTP, o mínimo que você deveria saber. Porque aqui no start link ele já passa algumas configurações. E aí, se você for reparar aqui nas configurações do start link, que é onde ele pede algumas informações como, por exemplo, host, port, password, database e etc. Aqui é o start link, ó, aqui passando somente a URI, e no nosso caso a gente passa tanto a URI como também o nome do nosso processo. E aqui você vê alguns exemplos, olha, esse seria um dos exemplos que a gente está utilizando aqui, que seria um Redis, onde define aqui onde que está o host e onde define qual que é o nome do nosso Redis. Dá até para a gente até copiar esse exemplo e substituir e nem precisar de utilizar o worker. Então aqui, esse seria o nosso endereço. E aqui seria o Redis Server. E aqui você pode até tirar o worker aqui. E aqui você já tem toda a configuração. E aqui, em tese, está tudo certo. Então, você já tem uma configuração. Para testar, a melhor maneira seria executar um ex-smix. Que agora que você startou, o mais ideal seria você fazer um process.whereis e aí você passa Redis Server. E aí você percebe que está no PID 198. Se você entra aqui no observer.start e procura pelo PID, então vamos aqui para o PID, os PID 198, ó, Redis Server. Você já percebe aqui que o nosso PID ele já tem algumas configurações. Ele já tem aqui o state, que por enquanto está falando aqui disconnected. E aqui a gente vai começar a testar e ver se faz sentido e se está funcionando o nosso PID. Então aqui a gente tem todas as informações do nosso PID. Tá certo? Então primeiro passo. Vamos começar a fazer um teste extremamente simples com o nosso Redis. E para a gente fazer esse teste, a gente vai fazer uma inserção extremamente simples, ao invés de começar a complicar. E por que a gente vai começar a fazer simples para não complicar? Porque se a gente começa a fazer algo mais elaborado, ou faz algo que vai demandar bastante tempo, é perigoso ter o problema de, na hora que a gente faz o insert, a intenção é que você entenda o porquê que a gente vai fazer dessa forma antes de sair fazendo. Então, essa seria a principal intenção por a gente utilizar o Redis dessa maneira, tá certo? Então, bora lá. Deixa eu ver aqui minha colinha rapidinho. Redis Server, Application, Schedule Cache e bora lá. Então, aqui você vai começar colocando redis.command. Aqui qual que é o nosso PID, que é o Redis Server. E além de passar aqui no command, você vai ter que passar o que você vai fazer. E no nosso caso, talvez isso esteja válido se colocar aqui um get e colocar aqui que vai ser a name. Vamos observar o que acontece. Você percebe que aqui a conexão do Redis ela está fechada. Será que é o problema com o localhost? Vamos dar uma olhadinha. Qualquer coisa a gente volta para o modelo antigo, que é do Redis. E aqui vamos colocar como start link
host example, tá, essa na porta, start link, Radix start link, que é esse modelo que a gente está passando aqui. Aqui a gente está passando só a porta. Só que nesse exemplo a gente tem que passar também a porta e coisa. Tá, vamos fazer o teste só passando. Vamos voltar para cá para o nosso application. E aqui nesse caso, acho que faz mais sentido esse exemplo, que no caso é o mais parecido com o que a gente tinha no worker. Então a gente passa aqui. Volta aqui para o Redis Server, faz novamente um x-s mix. Vamos ver se o processo está inicializado. Redis Server. Tá, então aqui a gente já tem o processo e o comando vai ser o mesmo que a gente tinha executado antes. E aqui, por incrível que pareça, a gente já consegue pegar também o valor do name. Por quê? Porque a gente startou um container, e aí você entrou no container, se você fez esse passo comigo, você entrou no container e cadastrou uma chave chamada name, onde você colocou Gustavo, ou você colocou o seu nome ou qualquer outra coisa. Então, aqui você já percebe o quanto que já começa a ficar simples para utilizar o Redis. Para você inserir um valor, mesma coisa, regix.command, passando aqui o PID. E agora você vai passar, por exemplo, o set, que é o comando do Redis, e aí você pode colocar aqui, por exemplo, sobrenome, e o value pode colocar outro valor qualquer, por exemplo, Oliveira. Aí quando você faz isso, em tese, já deveria funcionar, e alguma coisa eu fiz de errado aqui. Redis command, tarará. Vamos fechar aqui, Ah, já sei qual que é o problema. Aqui, na hora que eu inseri, eu esqueci de fechar. E agora funcionou. E agora que está onde que você pode mais pegar problema. Quando você está pensando em Elixir, quando você está pensando em salvar um cache, você pensa só numa string. O que é feito geralmente quando você está utilizando Node é o seguinte: quando você está utilizando o Node, você pega, transforma tudo numa string e está tudo certo. Mas e o caso de Elixir? Imagina que você quer armazenar uma estrutura de dados onde seria um map, onde vai ter aqui o cadastro de um usuário. E esse usuário você vai precisar de consultar sempre essa informação não muda tanto. Que vai ser o Gustavo, que vai ter o sobrenome. Nossa, misturando português com inglês. Então vai ser first name como Gustavo. E também eu vou colocar até aqui como user. Vamos fazer tudo em inglês, é mais fácil. Você pega aqui first name, depois você pega aqui last name. E depois você coloca age 28. Você pega aqui uma estrutura, onde você tem essa estrutura. Em tese, quando você pensa, poxa, para cachear isso vai ser tranquilo. Você pode pensar, eu vou pegar aqui, vou fazer um set e tá tudo certo. Onde o set poderia ser, no caso... Então, dá um problema aqui. No caso vai ser user Gustavo. User Gus. E você pega e pensa, vou passar aqui o user e tá tudo certo. E aí que dá um problema onde ele reclama de um protocolo not implemented, que ele está tentando salvar um map, e aí ele fala que esse tipo de protocolo, ele requer que você passe um inteiro, uma versão, uma data, um bitstring, um name date, uma URI, menos um objeto, que no caso, um map, que é o caso que você está tentando fazer. Qual que é a melhor maneira para você começar a inserir esse valor? Para você começar a inserir esse valor, o primeiro passo que você precisa ter em mente é transformar ele num binário, depois transformar ele num
você fazer uma base encode, você deixar esses dados em uma base 16 e depois de você deixar isso numa base 16 você salva. E a melhor maneira de fazer isso seria você pegar aqui o seu user e depois de pegar o seu user você pode usar o Erlang .term to binary e depois você pode fazer base.encode16. Quando você faz isso, você acaba tendo uma string. Então você poderia criar uma variável chamada user encrypted que vai ter essa informação. E agora, para você salvar, você pode colocar aqui simplesmente user encrypted. E aí você salva essa informação. Então esse é o primeiro passo para você começar a armazenar dados complexos no Redis. Então essa foi a maneira onde eu encontrei mais fácil de resolver esse problema. O que falta a mais para você começar a armazenar esses dados? Para você armazenar esses dados e depois consultar. Se você for perceber, você pode fazer o seguinte: redis.command redis server, onde você pode colocar um get e aqui você vai pegar o use-gus e tá tudo certo aqui. Você pegou os dados. Aí você repara que tem o seguinte: você tem um OK e tem realmente os dados que tá no Redis cacheado e tudo certo. O mais correto seria agora você pegar esse user, vou colocar só US aqui para a gente simular. O mais correto agora é você pegar esse US e começar a fazer um decode nesse valor. E para você fazer um decode, basicamente o que você precisa fazer? Primeiro passo, você vai pegar esse valor que ele está numa base e agora o que você precisa fazer é começar a fazer o processo de decode dessa informação. E para fazer o processo de decode, a primeira coisa é você vai pegar o US, vou fazer um base e colocar um decode 16 e aí você vai perceber que você vai ter um OK em um binário, que é a primeira informação. Então você pega aqui use bin. Eu sei que está um pouco complexo, por que eu estou te mostrando isso? Porque foi a maneira mais interessante onde você consegue armazenar dados complexos no Redis utilizando Elixir. Como você tem essa informação agora, você pode pegar use bin e você pode fazer agora um erlang.binary to term, que seria converter para um termo, e aí você observa que você começa a ter o age aqui. Só que se você for reparar, a gente fez todos esses processos utilizando um terminal. E por que a gente fez todo esse processo utilizando um terminal? Se você for perceber, todas as vezes você precisou de digitar tudo, você precisou de passar o PID, você precisou de utilizar o redis command. E o mais ideal para você começar a utilizar essa estrutura seria você começar a utilizar esses recursos como se fosse um wrapper. E para você começar a utilizar esses recursos como se fosse um wrapper, você pode fazer da seguinte maneira, pensando em regras. Então você tem aqui o Redis, você pode criar como se fosse um cache.ex e que nesse cache.ex você pode chamar aqui a sua aplicação, que vai ser o Redis Cache, que aqui no seu Redis Cache o que vai acontecer? Você vai simplesmente ter duas funções. Uma função onde você chama o get e uma função onde você chama o set. E a gente pode até criar o delete. Mas primeiro vamos focar nessas duas. Então, primeiro passo, você pode criar um get, onde você vai passar uma key. Que essa key você pode chamar, no caso, aqui vai ser o nome da nossa aplicação, é simplesmente cache. Que você vai chamar o nosso cache.core. E chamando o cache.core, você vai chamar também uma função chamada get, onde você vai simplesmente passar uma key. Até aqui, tudo certo, por quê? Porque aqui a gente está criando uma forma de você utilizar esse recurso. O mais ideal agora é, como você está criando um cache, seria criar uma pasta e chamar de core.ex. Então agora o que vai acontecer? Você pode chamar aqui o cache.core, que é o nome do nosso local,
E aí você vai perceber que você chamou aqui o key. Então você vai ter o key recebendo o get chamando uma key. Que aqui, o que vai acontecer? Você vai utilizar o regix .command. E aqui no command, o que vai acontecer? Você vai ter que passar o nome do PID, que é o que você viu aqui, que é o read server. Para não ficar, se uma hora você precisar alterar, você pode colocar o nome do como com, que vai ser a conexão, que seria esse atômico, para não ficar digitando toda hora. Então, para precisar de alterar, você altera só num lugar. E aqui, se você for perceber, a estrutura é um get passando uma key. Só que o detalhe, como você fez todo esse processo de decriptografar o dado, o que aconteceria se você viesse aqui, na hora que você chama a sua chave, por exemplo, você vai chamar aqui user_gus e você coloca apenas uma letra a mais. Ele retorna para você um OK New. Então, existem duas possibilidades, ou OK Value ou OK New. E aí no OK New você vai lançar um erro. Então aqui o que vai acontecer agora? Como você vai chamar aqui o command, o que vai acontecer? Ó, você vai passar essa chave e quando você passar essa chave, ele tem duas possibilidades. Esse get vai lançar uma dessas propriedades. Então você pode criar uma função chamada decode, onde você vai receber um OK New ou um OK Value. E aqui, nesse caso, você pode colocar um not found e dizer que not found. Caso contrário, aqui também é super válido. O que vai acontecer é que eu vou pegar e vou começar a utilizar aqui esse decode. E agora, o que vai acontecer nesse decode? O que vai acontecer é que a gente precisa de fazer todo o processo de descriptografar os dados. Então, aqui nesse decode vai ficar um pouco mais complexo, onde você já percebeu que ele retorna um OK e um binário. Então, aqui você vai ter um bin, que vai vir do value, que vai vir do base.decode na base 16. Então, aqui, como você já vai ter o seu binário, basicamente, agora você pode fazer um OK, pegando o binário e fazendo a transformação de Erlang .binary to term. Bom, feito isso, aqui basicamente a parte do get ela está pronta, então fica bem mais tranquilo você fazer. Então, quando você faz um recompile, espero que tenha recompilado mesmo, e você faz um cache, olha o tanto de coisa que você já abstraiu. Passando só use gus, você já começa a ter a informação. Gust você passa a ter só apenas um key not found. E agora a mesma coisa para um set. Então você quer passar uma key, você quer passar um value. Então aqui você pode chamar de set, passando key e value. Então aqui você já vai ter uma regra de negócio, concentrando tudo aqui no core. Então agora você vai ter aqui o set key e value. E aqui vai ser o mesmo processo. A diferença é que você vai ter um set, onde você vai passar uma key, onde você vai passar um value. E qual que é a sacada aqui? Qual que é o problema que a gente tem aqui? A sacada é que toda vez que você recebe esse valor, você precisa de transformar ele em um binário. Você precisa de fazer um base encode nele. Então aqui chega a ser até mais simples, onde você vai pegar o seu value e vai fazer um erlang.term to binary. E depois de fazer um erlang term to binary, você pode fazer um base.encode 16. E aqui você faz todo o processo. Então, chega a seu ponto onde você tem aqui as regras de negócio e você tem as regras de negócio agora para fazer o set. E a vantagem é que você já acaba tendo um cache mais genérico, onde você já consegue armazenar qualquer estrutura, qualquer forma de chave
para criar esse cache. Então, quando você faz um recompile, e agora quando você procura por cache.set, e você passa, por exemplo, Gus, e você passa aqui o user, não deu certo, então provavelmente ele não recompilou o código. A vantagem é, como a gente está pensando em processos, aqui você pode fazer um cache. E aqui no cache a gente já tinha aqui um usuário, que seria esse usuário aqui. .set Gus. E agora você passa um map. E ele retorna para você como um OK. Então aqui você pode utilizar o get, pegando como Gus. E você tem novamente aqui os dados do cache que você armazenou. Tá certo? Parece simples, mas isso aqui economiza muito tempo na hora que você está programando em Elixir, na hora que você está utilizando o Redis. Isso aqui parece simples, mas é extremamente poderoso para utilizar o Redis. Outro detalhe, caso você queira remover uma chave, qual que é o processo? Você teria que fazer no caso, já fica até meio complicado utilizar o command, eu acho que é mais fácil até a gente já fazer direto aqui, porque a gente já está utilizando essa estrutura. Basicamente, você pode criar um delete, onde você vai receber uma key, e depois que você recebe a key, você não precisa fazer nada. Basicamente, só alterar aqui para del. Como você já tem aqui o delete, você pode utilizar aqui agora a sua API, delete, chamando o delete, dando recompile. Quando você recompilou, você já sabe que quando você dá um get Gus, você tem as informações. Quando você faz um delete Gus undefined function. Tá bom. Mesmo problema de sempre. Eu tô com um baita problema aqui com o terminal. Então, cache.get Gus. Isso aqui está no meu banco de dados lá no Redis. Cache.delete Gus. Ele devolve aqui quando você tenta consultar, ele devolve key not found. Então aqui está uma abstração bem poderosa para utilizar o Redis com dados complexos, e eu espero que você tenha gostado, beleza?